Deputado Mendes Tame. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu tive a oportunidade de ver e de ouvir opiniões as mais balizadas aqui já nessa primeira reunião da reforma política. E acho que é uma das mais importantes reuniões, comissões montadas no momento. Eu queria somente, de forma aditiva, colocar a esses temas que foram aqui colocados e que já recebi. O primeiro, um deles é alternativas de sistemas eleitorais. Sistema proporcional, sistema majoritário e sistema misto. Na verdade, não leva em conta o modelo que nós defendemos, que é um quarto modelo, um sistema regional, em que não se elegeria um deputado numa lista, não seria o voto distrital, elegendo um por região, mas como existia no tempo do Brasil do Império, em que cada região elegeria vários deputados. Como já existe no Brasil. O que acontece é que o distrito hoje no Brasil é o Estado. Nós temos no Brasil estados que são maiores do que o segundo maior país da América Latina. São Paulo, por exemplo, tem 32 milhões de eleitores, vai para 33. A Argentina tem 27 milhões de eleitores. Não tem sentido um deputado estadual se reportar a 32 milhões de eleitores para ser deputado estadual. Federal, mesma coisa. Não tem sentido. Na maioria dos países onde o voto é distrital, ele se reporta a 150, 200 mil pessoas. Aqui nós temos que reportar no estado de São Paulo a 32 milhões de eleitores. Acontece uma inversão na prática. Eu tenho o candidato escolhendo onde, porque não há dinheiro que chegue para fazer uma campanha para 32 milhões. Ele escolhe a região onde ele acha que vai ter mais sucesso, seja a sua base eleitoral, seja o lugar onde ele acha que vai ter mais votos. E, na verdade, o que deveria ser é o contrário. O eleitor que deveria escolher o eleito, não o eleito escolher a região. Também temos no Brasil estados, como o caso de Amazonas e Pará, que são maiores do que a maioria dos países da Europa, onde só se chega de barco. Por que eu não posso ter? Quando chega, exatamente. Por que eu não posso ter? Se eu tenho estados que elegem 8 deputados, por que os estados maiores ou os estados com maior número de eleitores não podem se subdividir em regiões e cada região eleger no mínimo 8 deputados federais e 10 ou 11 ou 12 deputados estaduais? Nada impede. Não exigiria nem que fosse nem ser PEC. Bastaria uma lei dizendo que os estados, através das suas assembleias legislativas, poderiam escolher uma subdivisão e o voto continuaria proporcional com as vantagens que ele tem. O voto proporcional de hoje, permitir que inúmeros partidos se formem, que os pequenos partidos tenham seus candidatos, igual o que é hoje, só que os estados de maior extensão ou maior número de eleitores poderiam se subdividir como se dividem os estados do Nordeste. Essa é uma medida fundamental. Na verdade, se nós não fizermos uma mudança no sistema eleitoral, como muito bem falou o deputado Orlando, e como também muito bem falou a deputada Erundina, nós não teremos reforma política. Nós estaremos só na periferia. Para entrar no cerne da questão, nós temos que mudar o sistema eleitoral. E essa é a sugestão que eu quero agregar para a discussão nessa comissão,
corremos o risco de ter mais uma comissão, é verdade, que não discute os problemas fundamentais, mas eu acho que a oportunidade é excelente para esse atual governo montar um sistema que, de fato, atinja o cerne da questão e permita que tenhamos uma reforma política de fato. Muito obrigado. Obrigado, deputado Mendes Stamp.